E aí galera, tudo bem? Tudo certo com vocês? Então, eu e meu grupo ficamos com o mundo do trabalho. E antes de eu passar para o Felipe falar alguns tópicos, eu vou falar uma breve introdução. Então, o mundo dos trabalhos, ele é nada mais, nada menos que uma apresentação das ações dos trabalhadores em diferentes atividades no período da história do Brasil. Eles mostram desde ferramentas, objetos, mostram também pinturas e até artefatos. A exposição, ela busca mostrar que todo trabalho envolve planejamento, técnica e criação, empregando esforços físicos e intelectuais. Trabalho e trabalhadores do campo. A curadoria da exposição nos convida a observar instrumentos de trabalho, procurando compreender como trabalhadores utilizam. Assim, nesta primeira parte, vamos observar objetos utilizados pelos tropeiros. O que podemos compreender sobre este trabalho a partir dos objetos da exposição? Outro ponto importante é a forma como os trabalhadores do campo foram representados. Vamos analisar algumas obras de arte, procurando revelar que aspectos podem ter sido omitidos nas apresentações. Fazer caminhos e labutar a terra. Observe o conjunto de objetos. Eles são familiares para você? Para que são utilizados? Que parte do corpo é mobilizada em seu uso? Estribos são utilizados por pessoas em montaria a cavalos ou mula, facilitando o equilíbrio sobre o animal. Ainda que sirvam para o apoio dos pés, seu uso impacta todo o corpo. Com eles, torna-se desnecessário o esforço das pernas para se prenderem ao dorso do animal. Apoiar-se bem nos estribos exige aprendizado corporal do cavaleiro e a coordenação de músculo dos movimentos dos pés, da perna e do joelho. Compassado com o andar da montaria, para evitar o desconforto e o choque duro sobre os arreios, prejudicando a coluna da pessoa, esse domínio, que pode revelar-se uma questão de vida ou morte em caso de queda próxima a um desfiladeiro ou em uma curva a galope, por exemplo. Até o século XIX, com a introdução das estradas de ferro no Brasil, todo o transporte de mercadorias era feito no lombo de animais. Os responsáveis por transporte eram mercadores, conhecidos como tropeiros, que circulavam por diversos caminhos, interligando diferentes pontos do território com seu trabalho. Repara-se agora nas esporas e ferraduras. Para que são utilizadas? Podemos considerá-las instrumentos de trabalho? Seu uso deixa vestígio no meio natural? Esporas. Serviam para conduzir o animal na direção desejada e para acelerar o passo a passo. Seu uso impunha o controle da força para indicar o ritmo desejado para não machucar o animal, sendo também necessário sincronizar o uso ao movimento das rédeas. Ferraduras são fixadas ao casco dos equinos por meio de cravos. É preciso cuidado e experiência para prendê-las corretamente à parte morta do casco, de forma que o animal não sinta dor. Sem a ferradura, os cascos se desgastam mais facilmente e racham, o que impede o trabalho animal até que o casco se recupere. Analisando estribos, esporas e ferradura em conjunto, percebemos que a montaria exige do cavaleiro uma série de saberes, movimentos de seu corpo, concomitantemente. A curadoria da exposição entende que o uso adequado de todos estes objetos, com diferentes partes do corpo, define a montaria como um saber complexo e imprescindível para a atividade profissional do tropeiro. Você já havia pensado no cavalgar como um saber? Na abordagem do Museu Ipiranga, a paisagem também é analisada como cultura material, ou seja, como resultado da apropriação e transformação humana. Nesse sentido, os instrumentos da montaria também podem ser interpretados como indícios de atividade dos tropeiros na situação da paisagem, por uma vez que nos informam sobre seus movimentos pelo Brasil. Sinais de estribos encontrados na costa da Serra do Mar são indícios de estreiteza das trilhas por onde passavam as mulas enfileiradas. O constante pisar das ferraduras dos animais no solo e as cargas roçando continuamente nos matos desenharam os caminhos percorridos. Observe novamente os estribos. Por que são diferentes? Estribos e esporas podem nos contar como os tropeiros se relacionavam com seu entorno e com a sociedade. As formas variadas dos estribos sugerem outras funções desempenhadas por esses objetos de apoio, além de indicarem que a produção assumia contornos locais e temporais. Aquele em forma de caçamba fechada na frente impede que o pé fique enroscando numa eventual queda do cavalo e o arraste do cavaleiro. Muitas vezes os estribos tinham usos inesperados, sendo usados, por exemplo, como instrumento de defesa
em briga entre tropeiros nos locais onde o porte de armas não era permitido. Os exemplares, em forma de sino, decorados, indicavam por sua vez a distinção dos cavaleiros. A este objeto utilitário foi adicionada uma camada simbólica, indicadora de status, que verificamos por sua forma e ornamentação. Processo semelhante acontecia com as esporas, que presas ao corpo do tropeiro atuavam como forma de comunicação, indicavam posse de um animal, mesmo quando ele não estava por perto. As ferraduras ganharam um significado ainda mais distante de seu uso original. Podemos encontrá-las penduradas em estrada de casas, porque são consideradas popularmente como amuletos. A partir da análise destes objetos de montaria, convidamos você para replicar este exercício com outros instrumentos de trabalho. Que parte do corpo são mobilizadas para seu uso? O que é preciso saber para manipulá-los? Quais usos têm sido verificados além das funções para quais eles foram desenvolvidos? O que esses instrumentos nos dizem sobre quem os utiliza? E sobre como seu usuário se relaciona com seu entorno e com outras pessoas. Pintura e trabalho no campo. Onde estão os trabalhadores? No Brasil, as relações entre trabalhadores, donos de fazenda e meio ambiente foram historicamente marcadas por violência, porém esta característica está frequentemente ausente nas representações de trabalho no campo. Em 1825, o artista francês Hercule Florence integrou como desenhista e geógrafo durante uma expedição científica no Brasil, a Expedição Langsdorff, durante 2 anos, entre 1826 e 1828. A expedição percorreu as rotas fluviais que ligavam Porto Feliz, no interior de São Paulo, a Belém e Pará. A representação da paisagem em transformação foi um dos temas das produções de Hercule Florence. A pintura foi produzida por Benedito Calixto, tendo como referência o trabalho de Florence. No desenho, a cor está presente apenas no primeiro e segundo plano, enquanto a pintura é marcada por um colorido forte em diferentes tons. Na pintura foram reforçados os caminhos esboçados pelo artista francês. No morro à esquerda, foram também incluídos na estrada principal da composição cavalos, carros de boi e um homem montado a cavalo, o tropeiro. Esta pintura foi produzida no contexto do primeiro centenário da independência do Brasil, sob orientação do então diretor do Museu do Ipiranga, Afonso Taunay. Parte de um grande conjunto de encomendas, a pintura revela a interpretação de Taunay a respeito da constituição do território paulista e brasileiro. Para ele, no século XIX, a formação territorial teria sido marcada pelos caminhos estabelecidos com a ação dos tropeiros, responsáveis pelas trocas de mercadoria entre diferentes partes do país. Ainda assim, a pintura tem a paisagem como principal elemento representado. Outros desenhos de Hercule Florence também serviram de referência para encomendas de Afonso Taunay. Agora vamos observar a pintura de Antônio Ferrigno. Qual o tema principal da imagem? O que o artista deu protagonismo em sua representação? A pintura faz parte de uma série de representações do processo de produção do café, pertencente ao acervo do Museu do Ipiranga. Ainda assim que estejam presentes trabalhadores no primeiro plano, o protagonismo é dado a paisagem marcadas pelas longas fileiras de pés de café. O próprio título da pintura é revelador. Ao abordar a florada, dá ênfase ao elemento natural, porém já dominado pela ação humana. Porém, por meio da organização do plantio em linhas, nesta representação não foram registrados conflitos entre diferentes atores envolvidos na produção e distribuição do café paulista no século XIX e XX. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Hoje falar um pouquinho aqui sobre o processo de evolução da maneira de fazer trabalho. Como a gente sabe, muito antigamente a maioria do trabalho era feito totalmente manual, enquanto hoje em dia a gente tem a utilização de máquinas e outras ferramentas
que vieram ali através da industrialização para nos ajudar. Com isso, né, através da industrialização, a gente teve ali o trabalho sendo feito a partir de máquinas em fábricas e tudo organizado ali em linhas de produção e que foi evoluindo até hoje em dia. Um principal exemplo muito bom para a gente exemplificar aqui é a costureira, que antigamente, né, era feito tudo na mão, agulha ali, para clientes específicos, algo assim em uma escala pequena. E com o processo de industrialização a gente teve ali, né, desenvolvimento de máquinas que auxiliaram as costureiras para realizar as roupas, além de linhas de produção em fábricas para, né, uma produção em larga escala, que a gente conhece como hoje indústria têxtil. E com isso a gente também vê alguns questionamentos, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma costureira ali costurando algo ali com muita habilidade, etc., a gente pensa como se fosse algo intuitivo, mas na realidade é um processo de longos anos ali de desenvolvimento e aprendizado. Só que mesmo as máquinas ali substituindo esse trabalho, o trabalho humano ele não pode ser totalmente substituído por esse maquinário industrial. Ou seja, ainda assim tem muitas costureiras que realizam o trabalho manual, já que o maquinário não consegue fazer tudo. Muitas vezes você compra uma peça de roupa e você manda para uma costureira finalizar alguma parte daquela roupa. Outro exemplo muito bom disso é o trabalho do marceneiro, que durante muito tempo trabalha totalmente manual, utilizando serras, serrotes para realizar o trabalho, e que hoje em dia, né, com a industrialização e a chegada da eletricidade, principalmente, trouxe uma facilidade de desenvolvimento de diversas máquinas para realizar o trabalho de marcenaria, né, serras elétricas e etc. E com isso também fica com outro questionamento, que além do trabalho manual e do trabalho feito por máquinas, tem a questão também intelectual. Ficou o questionamento, né, já que o marceneiro, hoje em dia, ele, além de ele ter o conhecimento manual, a habilidade de fazer as coisas manuais, ele precisa também se desenvolver intelectualmente para adquirir as técnicas suficientes para operar as máquinas. O mesmo vale para a marceneira, né? Para a costureira, que precisa ali também desenvolver habilidades técnicas para conseguir operar, por exemplo, máquinas de costura. E outro ponto muito importante também, que muitos trabalhos que são rotulados como intelectuais, né, um exemplo disso são os músicos, ainda assim eles também precisam do trabalho manual. Já que o músico, por mais que ele saiba toda a parte teórica, tenha todo o conhecimento de instrumento, ele precisa ter o conhecimento manual para conseguir tocar, né? Habilidade com os dedos, no caso, por exemplo, de uma pessoa que toca violão, uma habilidade ali, né, de resistência com os braços, com as pernas, por exemplo, no caso de um baterista. E com isso a gente consegue exemplificar muito bem todo esse processo de evolução do trabalho manual para o trabalho industrializado. Porém, um outro ponto também muito importante de se destacar é que hoje em dia, com essa evolução, né, a gente percebe uma boa discrepância na realidade social quando a gente fala de trabalho. Já, né, que hoje em dia, a maioria dos trabalhos manuais ficam com pessoas ali com maior conhecimento intelectual, já que elas precisaram se atualizar e se adaptar a toda essa evolução. E com isso são pessoas ali com uma classe social maior, que são as pessoas que conseguiram ter acesso a uma universidade, a um curso técnico, a uma melhor educação e condição financeira. Já que os trabalhos manuais, os trabalhos mais braçais, acabam ficando com as pessoas mais pobres, principalmente as pessoas, né, negras ali que vivem numa realidade financeira bem inferior, que não têm acesso à educação de qualidade, não conseguem se profissionalizar em alguma área específica, nem mesmo chegar a uma faculdade. Isso não é culpa delas, que elas não têm capacidade de chegar. Elas só não conseguem ter essa oportunidade devido ao meio social em que a gente vive ali de divisão de classes, onde a gente tem ali pessoas
com mais riqueza, com mais acesso ao conhecimento, concentradas em um grupo de pessoas pequeno, com relação a local, com relação à cor de pele, gênero e sexualidade, enquanto a gente tem um outro grupo de pessoas que difere dessas características anteriores e que acabam tendo uma condição social muito pior e, consequentemente, também reflete no mundo do trabalho. Assim como nós, quando chegamos em casa cansado, queremos fazer algo para se divertir, fazer algo, um hobby, chegamos em casa mexendo no celular, conversamos um pouquinho, assistimos um filme, uma série, jogamos um jogo, usamos essas coisas para o nosso tempo livre. E também naquela época as pessoas usavam algumas coisas como tempo livre. Não, lógico que não utilizavam a tecnologia, né? Mas eles utilizavam também os instrumentos. Era muito comum que essas pessoas que praticavam marcenaria, que tinham o contato com a madeira, fazerem e tocarem a viola caipira. A viola caipira, se você ter ideia, era um pouco diferente do violão. O violão tem 6 cordas e a viola caipira tem 10. Ainda há uma diferença entre a viola, que tem 12 cordas, e a viola caipira. O som delas são diferentes. Então, naquela época, era muito comum ter bandas com violas caipiras. Era muito, muito comum fazer serenata, tocar essas violas apenas só por diversão. Outra coisa também é que eles utilizavam esses conhecimentos de marcenaria para muitas vezes fazer esculturas religiosas. Uma das esculturas mais famosas é a Pomba do Divino. Ela é uma representação do Espírito Santo, que é daquela passagem bíblica quando aconteceu a Pentecoste, que foi 50 dias após a Páscoa. Jesus subiu, falou que o Espírito Santo ia descer para a terra, que ia acontecer no Pentecoste. Então, só que tem um porém, essa Pomba do Divino, ela foi feita no Brasil com inspiração na Europa. Só que onde ela foi feita, onde ela foi fabricada, onde ela foi de fato produzida, não tinha muitas pombas, não tinha muitos desses animais. Então a escultura Pomba do Divino não parece tanto uma pomba, mas sim uma ave que fica nesse território onde ela foi produzida. Então, essa ave ela foi produzida para simbolizar a festa do divino. Quem agora se pergunta, o que é essa tal festa do divino? Ela tem muita relação com a pomba, que eu já falei, do que simboliza o Espírito Santo. A festa do divino ela acontecia no Vale da Paraíba, São Paulo. Então, acontecia para celebrar as colheitas. E como eu já tinha falado que essa pomba, essa prática era muito dos europeus, então, tinha muitas coisas europeias nessa festa, tinha muita inspiração europeia, porque eram coisas trazidas da Europa para a igreja. Então, lógico, não era igual, mas tinha muitas características, tinha muita semelhança com o europeu. Então, pessoal, é isso. Esse foi o nosso trabalho sobre o mundo dos trabalhos após a visita ali ao Museu Ipiranga. Com isso, quero agradecer a todos, principalmente ao professor Felipe. É isso. Muito obrigado.